Graça e paz, amados, juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. E hoje o nosso estudo está baseado no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 10, versículos de número 17 ao 22, que nos conta a história do homem rico que foi ao Senhor Jesus Cristo. Ele perguntou: que farei para herdar a vida eterna? Que farei para ser salvo? Vamos à leitura do texto? Assim nos diz a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Você já fez esta pergunta? Que fazer para herdar a vida eterna? Você sabe como realmente ser salvo? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza se você realmente é um salvo no Senhor Jesus Cristo? Precisamos fazermos estas perguntas para nós mesmos e termos a certeza. O jovem foi fazer esta pergunta ao Senhor Jesus Cristo e recebeu a sua resposta, e nós podemos ver realmente como sermos salvos. E uma das primeiras coisas é nós entendermos que devemos sermos convertidos e não convencidos. Há uma grande diferença em ser convertido e ser convencido. Uma pessoa convencida é um prosélito, é alguém que foi persuadido a acreditar em algo ou em alguém. Realmente ele acredita em algo ou em alguém ou em uma religião e não tem dúvida realmente, acha que aquilo é certeza. Ele foi realmente convencido daquilo. Contudo, não há uma mudança de caráter, o seu caráter não é mudado, não é transformado por meio da obra de Cristo. Assim é um convencido. Acredita, sabe que é verdade, contudo, o seu caráter não foi transformado por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos isto em Mateus 23:15, quando o Senhor Jesus Cristo critica os escribas e fariseus que buscam um prosélito, que procuram um prosélito, e depois que os acham, eles transformam aquele prosélito, aquela pessoa realmente que foi convencida, 2 vezes mais condenada ao fogo do inferno do que eles próprios. Então, entendemos que é necessário sermos convertidos e não convencidos. E o que é uma pessoa convertida? O convertido, querido, é alguém que mudou de direção. É alguém que foi transformado. É alguém onde houve uma mudança, uma conversão de vida, e esta conversão na sua vida é consequência do seu conhecimento dos caminhos do Senhor. Ou seja, o homem precisa conhecer os caminhos do Senhor, e aí tem a consequência dele se tornar um convertido em Cristo Jesus, e aí herdar a vida eterna. Se você for em Jeremias, capítulo de número 6, no versículo de número 16, nós lemos o seguinte:
Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. O Senhor realmente fala para andar no caminho, buscar conhecer o seu caminho, perguntar qual é o bom caminho, e quando o encontramos, achamos descanso para as nossas almas. Mas muitos realmente dizem, não escutaremos, não andaremos. E se você for, der um pulo em João, olha a ligação que há entre João, capítulo de número 14, versículo 6, e também Jeremias 6,16. No capítulo 14 de João, versículo de número 6, o Senhor Jesus nos disse, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, observe, conhecer o caminho, conhecer o Senhor Jesus Cristo. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu tenho que conhecer o Senhor Jesus Cristo. E eu conhecendo o Senhor Jesus Cristo, consequentemente, eu me torno um convertido e não um convencido. Nós, querido, o convertido é alguém que, pela graça de Cristo, deixou de se esforçar para ser aceito, uma vez que Deus o aceitou através do Senhor Jesus Cristo. Já o convencido busca a sua aceitação no cumprimento enfadonho e zeloso da lei. Observe o texto que nós estamos lendo de Marcos, capítulo de número 10, o versículo de número 17 e 18 do texto fala o seguinte, e pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Então, e ele reconhece realmente que Jesus é bom, e Jesus pergunta, olha, você está falando isso porque eu sou Deus? Você já está convertido em mim? E observe que Jesus, faz uma série de perguntas sobre os mandamentos, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E ele fala, olha, eu faço isso desde de pequeno. Ele foi convencido que aquilo era bom, que aquilo era verdade. Contudo, ainda não tinha se convertido. Meu amado que me ouve, meu querido irmão, se você conhece bem a palavra do Senhor, sabe tudo, mas não houve uma transformação de vida, o teu coração ainda não foi moldado através do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Lamento, mas você ainda é um convencido, não um convertido no Senhor Jesus Cristo. Quando nós somos convertidos, há uma mudança de caráter, há uma transformação. A minha mente é renovada porque em mim está o Senhor Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo falou, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim é um convertido. Os seus pensamentos, o seu falar, o seu agir, ele busca fazer tudo conforme o Senhor Jesus Cristo faz. Este é um convertido. Um convencido, ele vai estar apegado a ler as letras, as regras realmente, busca tudo aquilo e às vezes age de certa forma que parece até ser bonito. Observe o jovem, diz, olha, eu respeito meu papai, eu respeito a minha mamãe, desde quando eu era criancinha, eu nunca enganei ninguém, mas não mudou o seu caráter. Jesus ainda não fazia parte plenamente da sua vida. E aí nós observamos o segundo ponto para herdarmos a vida eterna, é que é necessário um coração transformado e não o formalismo.
O versículo de número 19 e 20, ele fala: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele respondeu, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Havia um formalismo, ele guardava tudo aquilo ali. Contudo, o seu coração ainda não era transformado. Amados, nós precisamos, para sermos salvos, termos o nosso coração transformado, modificado pelo Espírito Santo do nosso Deus. Um coração transformado é totalmente diferente de formalismo, de regras, de preceitos de homens, do que nós achamos que é verdade. Um coração transformado, ele vai agir conforme o Senhor Jesus Cristo age. Ele vai ser impulsionado pelo amor, ele é movido pela compaixão pelas almas, ele busca realmente ser um imitador do Senhor Jesus Cristo. Não a letra, não o formalismo, guardando tudo, mas não tinha um coração transformado. Observe, se você for em Mateus capítulo de número 23, Mateus capítulo de número 23, o Senhor Jesus Cristo, ele condena seriamente o formalismo. O capítulo 23, o versículo de 2 a 7, é interessante. Jesus, ele fala o seguinte: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade. Está ali o formalismo, em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens, ele, porém, nem com o dedo querem mover. Olha o formalismo. Olha, colocando fardos realmente, preceitos de homem, mas eles nem colocam o seu dedinho. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Assim é o formalismo, querido. Algo formal, algo que é só aparência. E Jesus vai condenando isso, dizendo: olha, não sejam assim, tenham um coração transformado realmente. Buscavam, faziam longas orações, entendiam das leis realmente, compreendiam, liam bastante, mas o seu coração não era transformado, não agiam conforme Jesus Cristo agia. E aí, você prosseguindo o capítulo de número 23 de Mateus, você vai para o versículo de número 23, olha que interessante, Jesus falando para aqueles homens, fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Eles se preocupavam, querido. Buscavam dar o dízimo de tudo, do endro, do cominho, das coisas mínimas, realmente, formalismo, para que os outros pudessem ver, porque eles tinham, eram os senhores, eram os escribas, eram os doutores da época, tinham condições de dar, realmente, mas eles esqueciam o principal da lei, que era o amor, que era a misericórdia, que era a fé. E isto é formalismo, porque um coração transformado, ele ama a sua fé, estar no Senhor Jesus Cristo, ele age com misericórdia. Se o meu coração não é assim, se o teu coração não é assim, querido, lamento, algo está errado. Há necessidade de uma transformação. E observe no versículo de número 27 o que o Senhor Jesus Cristo chama aqueles homens. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados,
que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e toda imundícia. Jesus chama ele de sepulcros caiados. Já viu um sepulcro caiado, todo bonitinho, todo branquinho por fora, todo formalismo, algo tudo certinho, mas por dentro só tem ossos podres, um fedor. Assim são muitos os formalistas, aqueles que agem só por formalidade, mas seus corações ainda não foram transformados. Estão presos realmente na lei, querem cumprir tudo do jeitinho, ficam buscando os defeitos nos outros, olham pelos outros, tentam dar um jeitinho, o que é aparente ele quer fazer para que tudo dê certo, mas não teve um coração transformado, ele não ama. Ele não tem a visão de Cristo, ele não é misericordioso, ele não tem fé, tudo é formal em sua vida. Você é assim, meu amado? Nós devemos termos os nossos corações transformados pelo poder do Espírito Santo. Para herdar a vida eterna é necessário trocarmos os nossos corações de pedras por corações de carne, coração que ama, coração que chora com a miséria dos outros, coração que sofre com o pecador, coração que ama, coração que busca fazer com que haja mudança nas vidas das pessoas. Se algo não está assim, deve ser mudado. Terceira, para herdar a vida eterna, é necessário termos Jesus como o único em nossas vidas e não como mais um. Jesus deve ser o único. Observe versículo de número 21 e 22 de Marcos 10. Jesus olhando para ele o amou. Jesus olha para todos e ama. Jesus queria aquele homem ao seu lado. Jesus fala para ele: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Jesus sabia do seu formalismo, Jesus sabia que ele estava enraizado nas suas riquezas, nas suas posses, realmente no seu tradicionalismo. E Jesus fala: vende, dá tudo aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O que te falta? Uma coisa te falta. Se você ainda não segue Jesus, você já é até um convencido, sabe que ele é o caminho, sabe que ele realmente é o verdadeiro, mas ainda não houve uma mudança. O que te falta? Qual é a falta da sua vida? Porque Jesus te ama e Jesus quer que você tenha a vida eterna, mas é necessário que ele seja o único na tua vida e não mais um. Jesus e a riqueza, Jesus e os meus prazeres, Jesus e os meus pensamentos, Jesus e o meu egoísmo, Jesus e os meus preconceitos. Não, a necessidade de um coração transformado, onde Jesus é o centro, onde Jesus é o único que reina para todo sempre. Se Jesus não for o centro em nossas vidas, nada nós podemos fazer. Ele já nos diz isso em João capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis. Meu amado, se Jesus não é o centro no teu coração, você não pode fazer nada. Nós, querido, devemos sempre e sempre buscarmos termos o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Se Jesus não for o único, algo está faltando. É necessário agirmos, é necessário termos mudança. Em Lucas, capítulo 9, versículo de número 23, Jesus dizia a todos e diz também para nós esta noite: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se você quer ter a vida eterna, você deve negar-se a si mesmo e seguir o Senhor Jesus Cristo. Você quer isto? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus
e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, meu amado. Minha querida irmã, meu querido ouvinte, você que me ouve, esteja sobre a tua família e que você passe de um convencido a um convertido. E se você já é um convertido, glória a Deus. Espalhe a boa semente de Cristo e mostre para todos um coração transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra e toda glória, agora e para todo sempre. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, meu amado. Amém e amém. Que Deus te abençoe.